Olá, bem-vindo a mais uma edição do nosso Formei no CET. Estamos chegando ao fim da terceira temporada do nosso programa e por aqui já passaram mais de 70 ex-alunos formados pelo CET Vasco Coutinho e que hoje estão no mercado de trabalho. E para marcar o encerramento de mais um ciclo, você já percebeu que estamos diferentes. Além de voz, também ganhamos imagens. Sim, temos um cenário e vamos receber convidados especiais para falarmos sobre educação profissional, ciência e tecnologia. E abrindo esse ciclo, está conosco o diretor-geral da FAPES, Rodrigo Varejão, que é mestre em engenharia elétrica, doutor em segurança de sistemas e pós-doutor em processamento de sinais biológicos. Foi também diretor do Polo de Inovação do IFES Campus Vitória. Rodrigo, desde já agradeço pela sua vida, um espaço na sua agenda para estar aqui com a gente hoje falando um pouquinho sobre tecnologia, inovação e também desenvolvimento. É um prazer, né? Um prazer estar com vocês, né? Visitando aqui. É minha terceira vez nesse campus, né? Já estive aqui sendo um expositor com alunos, né? Alunos de curso técnico e graduação, depois vim aqui como palestrante e agora tendo a honra de conhecê-lo, conhecer um pouco o estúdio, bacana, muito bacana, e falar um pouquinho do que é o nosso, digamos, nossa missão, né? Promover a ciência, tecnologia e inovação no nosso estado. Rodrigo, vamos começar explicando para o nosso público o que é a FAPES, né? A Fundação de Amparo e Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, e quais as principais áreas de atuação da FAPES atualmente. Muito bem, a FAPES é uma autarquia estadual. Ela está vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? E nós temos uma autonomia para fazer a gestão de um fundo, o Fundo Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o FUNCITEC. E através desse recurso nós promovemos editais, boa parte do nosso recurso é executado na forma de editais, que desenvolvem algumas ações finalísticas, né? A gente tem alguns eixos de atuação. Um eixo muito importante da FAPES é a formação científica, ou seja, nós estamos formando os capixabas para desenvolver uma carreira na área de ciência, tecnologia e inovação, que são as nossas bolsas. Né? Nós também apoiamos os nossos pesquisadores, né? Com editais de apoio ao auxílio ao trabalho do pesquisador, de forma que ele possa colocar em prática o seu conhecimento. Nós apoiamos também a atividade de extensão, que nós estamos fazendo aqui, tem um pouco de extensão. Né? A extensão é o relacionamento com a comunidade, é através da extensão que desenvolve o empreendedorismo, é através da extensão que desenvolve também as atividades de inovação. Nós também subvencionamos empresas, nosso eixo inovação, e a gente fecha esse rol, né, de ações da FAPES com as ações de difusão do conhecimento. Toda iniciativa, evento ou mesmo participação de beneficiários da FAPES em atividades científicas se conectam com esse eixo da difusão do conhecimento. De certa maneira, a gente devolve para a sociedade, né, os resultados desse nosso investimento, que é desenvolvido aí graças ao trabalho e esforço da nossa comunidade científica. Agora, Rodrigo, é uma prática comum dos estados terem uma instituição, uma fundação que faz a gestão desses recursos, ou de alguma maneira o estado é pioneiro nesse projeto? Como que é essa relação com a instância, né, a gestão desses projetos por uma fundação específica? É um processo de ganho de maturidade, né? A FAPES completou ano passado 20 anos. Estamos agora indo para o nosso 21º ano de existência. Nós fomos a última fundação da região Sudeste, região Sul e Sudeste. Né? Então, comparado com a região Sul e Sudeste, nós somos jovens, mas comparado com os estados, nós estamos aí, já somos mais velhos que muitas fundações estaduais. Então, por que é importante ter uma fundação? Porque você precisa ter, de uma certa maneira, uma equipe dedicada a uma atividade tão nobre, tão importante para o desenvolvimento do estado. Né? Então, é natural que um processo de evolução do sistema de inovação, de ciência e inovação de um estado, você ter uma fundação que vai fazer a gestão desses recursos e executá-los de forma qualificada. Né? Então, eu diria que nós somos jovens, mas já ganhamos temos uma trajetória, 20 anos, e começamos a nos tornar agora uma referência. Isso que é bacana. Apesar de sermos mais jovens em relação aos nossos vizinhos, nós já nos tornamos referência. Referência pelo volume de recursos que nós executamos. Nós somos a fundação a quinta em volume de recursos executados. No país? No país. A quinta que mais gere recursos para essa área. Para essa área. E mais, tem um outro dado que é mais importante que esse. Nós somos o maior investimento per capita do Brasil. Nós temos um grande volume de recursos, só que o nosso sistema é pequeno. O Espírito Santo é um estado pequeno comparado com Rio,
São Paulo, Minas, os estados do Sul, Bahia, nós somos menores. Mas, dado o volume que nós executamos aqui, nós atendemos muito mais os capixabas, né? Então, esse é um destaque. Outro destaque também, nós somos um dos poucos estados que o recurso estadual executado por nós é maior do que o recurso das agências federais. Você citou uma coisa importante. Tudo começou com as agências federais, né? CAPES, CNPq, né, que tem uma função parecida com a nossa, e FINEP, que atua muito mais com as empresas. Chegou um momento que vai crescendo o volume de demandas, enfim, é claro que esse desafio, esse trabalho foi compartilhado com os estados. Sim. Daí que entrou, né, entrar em ação as fundações estaduais, e hoje todos os estados da federação têm ação. Todos os estados da federação, os 27 estados têm fundação estadual, e mesmo assim o Espírito Santo tem adquirido esse destaque nacional. E é referência? Referência. Nós organizamos ano passado um evento que ele é rotativo, né, ocorre em todos os estados, que é o Encontro das FAP, nós chamamos de CONFAP. Ele aconteceu em Vitória, né, ano passado, e nesse evento o presidente do CONFAP, que era naquele momento o presidente da FAP do Rio Grande do Sul, nosso irmão do Rio Grande do Sul, sim, falou que o Espírito Santo é o lugar do pesquisador, porque é onde se mais faz investimento por pesquisador no Brasil. E com isso ele parabenizou o trabalho da FAP. Então, nós ganhamos, de certa maneira, uma projeção, um destaque por conta desse trabalho. Rodrigo, falando desse impacto, né, social que tem esses projetos, né? Ciência, tecnologia e inovação estão entre os pilares da FAPES e, consequentemente, também os projetos que a FAPES apoia. Qual é a importância desses investimentos nessas áreas para a sociedade, de maneira mais específica, o retorno disso? É interessante que essa é uma pergunta que sempre que nós temos a oportunidade de divulgar alguma ação da FAPES, é feita normalmente pela imprensa, né? E ela é necessária, a gente tem que sempre estar cobrando isso. Nós fomentamos a pesquisa, muitas vezes ela é básica, em estágio inicial. Algo em estágio inicial, dificilmente ela vai entregar um resultado que possa ser aproveitado naquele momento. De maneira pontual ou que você consiga enxergar, né? Ela fica ela faz muito mais sentido para o ambiente acadêmico do que para esse ambiente, mundo real, né? Onde, o que a sociedade, de certa maneira, vai poder se beneficiar. Só que nós apoiamos também uma etapa seguinte. Da pesquisa básica existe uma etapa mais madura, quando a pesquisa ela é aplicada. E nós temos uma linha na FAPES, que eu citei no início, né, que é a extensão. O que é a extensão? É quando eu quero fazer com que a instituição acadêmica se conecte com um parceiro externo e faça um atendimento de uma demanda. E isso surge uma oportunidade para que os alunos e professores apliquem o conhecimento numa situação real. Vão até o público. E esse edital, essa linha de financiamento se transformou num edital da FAPES, que é o edital Universal Extensão. Universal porque pega todas as áreas de conhecimento, e extensão porque o foco é esse: levar o conhecimento aplicado para uma demanda real através de um parceiro. Então nós temos nesse edital projetos na área de saúde, projetos na área cultural. Tem um projeto de destaque na área cultural, que é a produção de monumentos históricos, e aí contar a história do Espírito Santo através dos monumentos históricos, enfim. Na área educacional, né? Enfim, e aí você vai encontrar, na verdade, a quantidade de oportunidades que nós temos dentro da academia, que precisava só de um estímulo para isso virar, né? Devolver, né? Entregar de volta para a sociedade como uma aplicação, como um serviço novo, né? Como um apoio, enfim. Essa eu vejo, né, como, digamos, uma linha de frente que nós temos atuado, e é um trabalho que não depende só da FAPES, isso que é importante. Nós induzimos. A gente precisa que os professores e alunos se mobilizem e se beneficiem dessa experiência. É muito rico quando o aluno, aqui, por exemplo, nós estamos no estúdio, né? O aluno participa de uma experiência real. Sim. Atuar no estúdio, ele vai sair com uma outra visão, ele vai poder dar uma contribuição, ele vai poder atuar profissionalmente muito melhor. Ele vai poder dizer, não, eu tive uma experiência, né? Que esse é o grande desafio, né? Agora imagina a gente estar numa outra realidade, por exemplo, no laboratório maker de vocês, né? Desenvolvendo os protótipos, soluções que possam ser aplicadas a demandas que possam surgir a todo momento, né? Enfim, então são ações que nós podemos induzir, e nós fazemos isso através do edital de extensão. Uma outra forma também que nós apoiamos são os editais temáticos. Nós lançamos ano passado um edital em parceria com o Ministério da Saúde.
e com apoio da Secretaria Estadual de Saúde, que é o PPSUS, Primeiros Projetos de Pesquisa para o SUS. Nesse caso, quem levantou a demanda foi a Secretaria Estadual de Saúde, junto ao sistema de saúde. E essa demanda se torna problema que serão resolvidos pelos pesquisadores proponentes dos projetos. Surgiu na Secretaria de Saúde, que procurou a FAPES buscando viabilizar um estudo, alguma pesquisa para uma demanda específica, uma necessidade, um problema, perfeito, uma questão. Isso. E ele se consolidou. Hoje passou a ser uma atividade regular, né? É sempre esperado quando será o novo edital PPSUS. Então é uma atividade regular, nós captamos boa parte do recurso do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde Estadual nos ajuda em animar as oficinas e levantar as demandas, e a FAPES compensa, né, contribui, né, com o recurso do Estado, né, fechando aí o orçamento do edital. O último edital foi quase 7 milhões de reais, projetos voltados para demandas do SUS. Agora, na nossa pesquisa aqui, para a nossa conversa de hoje, eu também, avaliando junto com a nossa equipe aqui, vendo alguns investimentos e alguns projetos da FAPES na linha da preservação e recuperação ambiental do Espírito Santo e também ligado à economia azul, né, ligado à restauração da Mata Atlântica. Ou seja, isso sim é um projeto também que a gente consegue enxergar um pouco mais, né? Porque bate num lugar muito sensível de todos nós, que é a biodiversidade e a preservação da natureza. E é bacana essa experiência. Nós lançamos algum edital com a Fundação Renova, né? Exato. E foi uma captação que nós fizemos, né? Nós às vezes fazemos prospecção. A FAPES identifica uma oportunidade e ela faz a prospecção. Porque muitas vezes o desafio, você tem um recurso, mas não tem bons projetos, né? Uhum. Então a FAPES entra em jogo. Tivemos o apoio da Secretaria de Agricultura também, né, porque tem uma frente que acaba conectando áreas degradadas que a gente precisa recuperar. Ela entrou, a SEAMA liderando ali, nos ajudando a fazer a definição, né, dos temas. E nós lançamos um edital inédito esse, sabia? Foi o primeiro edital do Brasil voltado para a recuperação da Mata Atlântica. Nós saímos na frente de estados que têm a mesma biodiversidade que o Espírito Santo, né? E esse edital tem duas vertentes. Olha que bacana. Uma não podemos perder de vista, apesar de ser um processo lento, a gente precisa continuar investindo na geração do conhecimento. A gente precisa que os capixabas se apropriem do conhecimento e possam ser protagonistas, né, desse trabalho. E ao mesmo tempo também a gente está apoiando iniciativas privadas, ou seja, empresas, startups, etc., que saibam recuperar a biodiversidade como uma atividade econômica. Então ele consegue, de certa maneira, aliar proteção, preservação, recuperação e ganho econômico, né? Então, são duas iniciativas, digamos assim, inéditas, né, originais, né? Graças ao trabalho conjunto. De novo, a FAPES depende dos parceiros, isso que é importante, né? Nós não podemos lançar edital e não ter um beneficiário, quem venha participar e a topar esse desafio, né? Então, nesse caso, a gente ficou muito feliz nesse arranjo, né, com a SEAMA, o apoio da Renova, e tivemos vários projetos nessa linha. Um outro tema que nós entramos também, e se conecta com o nosso ecossistema, é a manguezais, recuperação de manguezais, né? Aí já entra a economia azul, né? Sim. Que é um outro tema, parceria com a SEAMA, que nós lançamos recentemente. Enfim, é possível aliar pesquisa, geração do conhecimento e sua aplicação para valorizar nossa cultura, nossa biodiversidade, né? Nossa economia, né? Você falava um pouco de cifras, né, de valores desses recursos que são captados. Coloca pra gente, em linhas gerais, como é que acontece a captação? Onde a FAPES vai buscar esses recursos e como é que isso a gestão cabe, né? Mas como é que, da onde isso vem, como é que isso acontece, claro, e essa distribuição? Muito bem. Primeiro, nós temos garantido por lei um percentual, né, 0,5%, né, dos recursos que vem do setor que investe no Espírito Santo. Então, existe mecanismo como Compete Este, Investe ES, né, que é incentivos fiscais para empresas se instalarem aqui no estado. Um pequeno percentual vai para a FAPES fazer a gestão, justamente para ações de ciência, tecnologia e inovação. Uma outra fonte de recursos, e aí a gente consegue através de parcerias. Nós fazemos parceria com órgãos de governo, e aí nós podemos fazer parceria tanto com o governo estadual quanto municipal, né? Nosso
Os órgãos de governo são um grande parceiro. Um outro parceiro é a iniciativa privada. Por exemplo, a Fundação Renova tem sido um grande parceiro aqui na região, mas nós já tivemos no passado parceria com a Arcelor, com a Vale, enfim, podemos fazer parceria com empresas. Ações mais pontuais. Pontuais, né? A gente alia, né, o interesse mútuo ali, né, um alinhamento, né, do interesse mútuo, e obviamente o Estado também pode entrar com contrapartida, né, apoiando a iniciativa. Nós captamos também de agências federais, né, então eu dei o exemplo do programa PPSUS, é Ministério da Saúde, através do CNPq, né, que é ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, o CNPq. Tem a FINEP, que é ligado também ao Ministério de Ciência e Tecnologia, e a CAPES, ligado ao Ministério da Educação. Essas 3 agências, nós também captamos recursos. Uma parte das vezes, ao invés de o recurso vir para o Espírito Santo, o recurso da agência, junto com o nosso recurso, vai para o projeto. Né? E nós também, eu tive a felicidade de participar desse processo, captamos recursos internacionais. Numa parceria com a Secretaria de Agricultura, a gente trouxe recurso do Instituto Europeu, ILA, né, com o objetivo de desenvolver aqui o know-how para o selo verde. Quer dizer, certificar os produtos capixabas para que eles possam ser aceitos em mercados muito exigentes, como o mercado europeu. E esse recurso foi transferido para a FAPES, veio da Europa para a FAPES, nosso fundo aqui no Espírito Santo. De alguma maneira otimiza e torna mais rápido o processo, menos burocrático, quando não é uma relação Estado com Estado ou poder federal com poder estadual e vem direto para a fundação? É uma vantagem? Você entrou, é um facilitador. Facilitador. Porque nós, quando cai na nossa conta, vira recurso de ciência, tecnologia e inovação. E aí se aplica a lei de inovação, né? Todo o arcabouço legal. E aí viabiliza, por exemplo, nós podemos pagar bolsas, investir em projetos, né? E a forma de gestão desse recurso é muito mais facilitada do que, por exemplo, você tentar licitar uma empresa, licitar, né, um projeto. Né? Então, a lei de inovação ela foi criada justamente para isso, né? Para facilitar o investimento em ciência, tecnologia e inovação. E a FAPES opera isso com muita facilidade. Falando desses investimentos, Rodrigo, a FAPES encerra esse primeiro semestre de 2025 com um investimento bem vultuoso, né, no geral. Queria que você fizesse um rápido balanço desse primeiro semestre e as expectativas para o segundo semestre. Muito bem, a gente organizando um grande evento lá no Palácio Anchieta, né, junto com o governador, e foi uma oportunidade para nós fazermos muitos anúncios, né? A FAPES está lançando quase que 2, 3 editais por mês, né? Um volume muito grande, são chamadas públicas, né? Que abrem oportunidade para que as instituições capixabas e os nossos professores, etc., empreendedores, possam se beneficiar desse fomento, porque nós queremos induzir uma cultura, né? Que a gente fala, fazer uma mudança, né? A gente quer uma economia capixaba baseada no conhecimento, né? Então, por isso que esse investimento é tão importante. E nós atingimos alguns recordes, né? O anúncio do governador envolveu mais de 200 milhões de reais. Pra você ter uma ideia, a FAPES, ano passado, ela executou um pouco mais de 200 milhões de reais. Então, nós anunciamos já no primeiro semestre algo similar ao que nós executamos ano passado, né? E, claro, isso é acompanhado de um trabalho e um esforço muito grande da nossa equipe. Eu tenho que registrar, a FAPES, ela tem conseguido, né, cada vez mais entregar esses resultados graças ao trabalho dos colaboradores da FAPES, toda a nossa equipe, né, que nos ajuda a garantir a FAPES, né, esse posição, né, de uma agência de referência, uma agência de fomento de referência. Né? Então, nesse conjunto de editais, nós temos todo o que a gente chama o nosso enxoval, né, o portfólio de editais da FAPES, né, desde apoio à pesquisa. Nós estamos lançando essa semana, na verdade, se eu não me engano, hoje ou amanhã, né, o edital universal de extensão, universal de pesquisa, desculpa, né? Isso é um dos editais que estava nesse anúncio que fizemos mais no início do ano. Já encaminhando para esse segundo semestre. Já encaminhando, e aí os nossos pesquisadores terão acesso ao principal edital de fomento à pesquisa. É aquele que pesquisadores que têm pelo menos mestrado, e eu acredito que é o seu caso, né? Sim. Né, Gilia? Você tem mestrado, então quem tem mestrado, doutorado ou doutorado há mais tempo, todos eles terão uma faixa de poder participar e captar recursos para executar o seu projeto de pesquisa. São 28 milhões de reais no único edital. É o maior edital da história da FAPES. Isso para pesquisa. E para inovação nós fizemos também um lançamento inédito. E aí vale destacar, falamos no outro momento sobre captação de recursos, sim, né?
A FAPES, desde 2019, ela tem um recurso adicional, né, que envolve fomento à inovação. Esse recurso adicional, através dele, nós fazemos uma gestão compartilhada com a mobilização Capixaba para Inovação e que, junto conosco, né, decide a aplicação desse recurso. Nós decidimos por investir 40 milhões de reais no edital inédito que chama Nova Economia Capixaba. Então, da mesma forma que a pesquisa é importante, gerar conhecimento, que logo em seguida será aplicado, nós também precisamos investir nos projetos que têm potencial de negócio, que possam mudar o perfil da economia capixaba, que possam criar oportunidades até para profissionais qualificados poder atuar e trabalhar no Espírito Santo. Então, esse edital Nova Economia está aberto em fluxo contínuo e, enfim, nós temos a expectativa aí, já estamos recebendo as propostas, né, de estar executando ótimos projetos de inovação no Espírito Santo. É um atrativo para quem é daqui e para quem também é de fora, né? Exatamente, venha para o Espírito Santo. Né? O Espírito Santo tem muita oportunidade para quem tem ótimas ideias, quer ser empreendedor, ou quem desenvolveu sua carreira científica e quer continuar pesquisando. Venha para o Espírito Santo, ajude o Espírito Santo a desenvolver a ciência e a tecnologia. Falando dessa parte de inovação e de novos players, né? Como que a FAPES vem trabalhando a questão das startups e das incubadoras nesse processo de atualizar essa economia e trazer novas possibilidades de negócio para o mercado capixaba e de maneira assim também colocando nessa perspectiva a sustentabilidade e, né, muita gente falando sobre a inteligência artificial. Como que os projetos, a ideia, a tecnologia, a inovação da FAPES vão nesse sentido? A gente pode desdobrar em vários pontos, eu pedi sua ajuda até para não me perder esse da inteligência artificial. Mas uma coisa importante, uma preocupação nossa, né? Olhando para o Estado, a gente precisa, por um lado, preparar os capixabas. Sim. Então, muito investimento em formação científica e tecnológica, certo? Nós temos uma frente em parceria com a SEDU que envolve até a formação em nível superior, que é o programa Nossa Bolsa, oportunizar os capixabas, incrementar a sua formação no nível superior, com formação em todas as áreas do conhecimento. E, por outro lado, também, como você coloca, criar condições para que o empreendedor possa desenvolver seu negócio. Porque o empreendedorismo tradicional, nós temos órgãos que nos apoiam. A ADERES, dependendo do nível, né? Se é um trabalho nas pequenas comunidades, etc. O SEBRAE, que apoia o empreendedorismo tradicional. Mas tem um em particular que nos interessa, que é o empreendedorismo inovador. E esse precisa de ambientes adequados para ele desenvolver, que são os núcleos incubadores. Acho que vocês têm. Sim. Uma incubadora aqui, Insight, né? Incubadora. Pronto. Os CETs têm, né? As 4 unidades do CET têm as suas incubadoras. Se eu não me engano, vocês participaram do nosso último edital. Então, o que nós fazemos? São várias frentes de apoio. A gente apoia as estruturas, os atores que vão ser necessários para o desenvolvimento de uma startup, de um negócio, né? E nós apoiamos também diretamente o empreendedor. E forçamos que os dois se conectem, né? Empreendedor com ambiente de incubação de empreendimentos, né? Então, essa relação ela é fundamental para a gente poder desenvolver novos negócios. E a gente espera agora, nós esperamos, é uma iniciativa recente, né? O Espírito Santo vai ganhar um parque tecnológico, nós teremos agora estruturas mais maduras, que possam não só desenvolver o empreendedor, mas o empreendedorismo conectado com a demanda. Né? Imagina, você traz para a mesma mesa a Sociedade Capixaba, potenciais clientes, o empreendedor, a agência de fomento, a incubadora, todos juntos, discutindo como desenvolver negócios promissores. Né? Então, nós também estamos resultado de um apoio nosso, o Parque Tecnológico Cidade Inovação, né, que é uma iniciativa. Vai lá no IFES, né? Lá onde eu estava antes de vir para cá, para a FAPES. Né? Eu estava trabalhando lá. Então, aquele ambiente já recebia apoio do nosso Fundo de Ciência e Tecnologia e agora conquistou mais um degrau, né, na sua evolução, que foi o recurso da FINEP, da Agência Federal, que vai apoiar a iniciativa deles. Enfim, então, isso, de uma certa maneira, são iniciativas que se conectam nesse ambiente do empreendedorismo inovador, que vai ser tão importante para mudar o perfil da economia capixaba. E o outro tema que eu acho que você queria que eu falasse é a inteligência artificial. Novos projetos e iniciativas nesse setor também. Essa é uma preocupação. Conectado com a FAPES. Seria um desafio para pensar? É um desafio porque nós temos que fazer vários movimentos. A gente precisa preparar as pessoas, preparar nós que já trabalhamos, precisamos preparar os jovens que estão vindo, precisamos preparar as empresas,
governo, percebe? É um grande esforço. Por isso, aí eu estou trazendo de primeira mão, nós estamos construindo uma estratégia capixaba de inteligência artificial. Né? A FAP está participando, capitaneada pela Secretaria de Ciência e Tecnologia. Sim. Nós estamos participando, o Prodeste, né, também participando, e nós pretendemos em breve ter aí um conjunto, uma legislação que favoreça, né, o desenvolvimento de competências nessa área, o emprego dessa tecnologia. E um detalhe importante, a gente precisa também entender que toda tecnologia tem, por sinal foi objeto de um tema que eu participei aqui, a última vez que eu vim, tem o lado bom e o lado ruim, né? O bom uso e o mau uso da tecnologia, né? Então, nós queremos também ter conhecimento, know-how para poder lidar e saber fazer o bom uso da tecnologia, né? Então, esse tema de fato está no nosso radar, né? Eu acredito que tem iniciativas da própria Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Cursos online de formação na área, né? Tem, enfim, e a gente vai ver cada vez mais isso presente no dia a dia, porque a tecnologia é um facilitador, né? É um meio que permite, de uma certa maneira, ganhar mais produtividade. Exato. Né? Sobretudo Exato. na área de vocês, na área de comunicação, ela está fazendo a diferença. A gente já tem, assim, aqui no Vasco Coutinho, né, os cursos têm olhado com uma atenção especial nisso, e nas suas renovações, das organizações curriculares, entender, alguns cursos já têm a inteligência artificial aplicada como forma de tentar entender esse novo momento. Agora, Rodrigo, a gente está encerrando, já chegando para o finalzinho da nossa conversa aqui, e eu queria saber um pouquinho do Rodrigo, assim, porque você assumiu a FAPES no começo desse ano, né? Ano passado, 2024. Como tem sido essa experiência de estar à frente à FAPES, você que veio de um outro centro técnico, né, que é o IFES, e aí eu também tenho as minhas lembranças, porque eu fui aluno da escola técnica ainda, na época. Como tem sido essa experiência para você de trabalhar com a tecnologia, com a inovação, nesse trabalho de fomento à ciência e à inovação? Não, muito bem. Eu estava até resgatando um sobrinho meu, estava pedindo ajuda minha para uma feira de ciências, né? Aí eu acabei me lembrando um pouco a minha trajetória, né? Eu lembro que numa feira de ciências, com 10 anos, o meu trabalho era montar um eletropêndulo. É como se fosse um ímã, né? Obviamente um ímã utilizando o efeito de bobina, né? Era um parafuso com um fio enrolado. E 4 anos depois eu estava entrando na escola técnica para fazer eletrotécnica, né? Esse sonho meu de ser cientista estava muito associado às boas experiências que eu tive no ensino fundamental, né? E na escola técnica é interessante, algo que me marcou muito, eu voltei bastante no tempo, né? Eu fui mais longe do que você perguntou, que eu pensando muito no público de vocês, né? Nos alunos aqui. Sim, sim. A formação profissional ela faz uma diferença, dá um ganho de experiência fantástico. Nos ajuda a tomar uma decisão que é uma das mais difíceis. Não é a nossa carreira acadêmica, né, tal, não termina no diploma, né? Então, quando eu entrei numa escola, até numa formação técnica, eu comecei a entender o que é a carreira profissional, que é algo que eu carregaria pro resto da vida, né? Então, foi muito importante, foi decisivo para mim, né? A própria experiência, ter acesso a uma iniciação científica mais à frente, depois da universidade, enfim, foi marcando as minhas escolhas, né? Assim, eu acho que dentro dessa minha carreira toda, né, e vindo agora, estando na FAPES, né, a principal contribuição para mim ao desenvolvimento, primeiro, é ver o quão importante é nós termos instituições sólidas, maduras, sobretudo no caso da FAPES, para cumprir um papel público, né? Uhum. Que é levar instrumentos para que a sociedade capixaba possa se desenvolver, né? Se desenvolver, no caso, obviamente, diretamente se qualificar, crescer, né? Do ponto de vista da aquisição do conhecimento, né? Do bom uso desse conhecimento, que isso depois se desdobra em benefício para ela mesma, né? E no final da história desenvolver o Estado, né? Economicamente e socialmente, né? Então, eu vejo o quão impactante né, um fomento, um investimento, uma indução através de um edital. Né, como é que isso gera resultados. Do outro lado, eu estava na ponta, esperando um recurso enquanto pesquisador para colocar minha ideia em prática. Mas a gente vê isso numa ótica muito limitada, né? O nosso olhar é muito limitado, né? Eu dava oportunidade para alguns poucos alunos, né, nos meus projetos, etc. Estando na FAP, a gente vê a responsabilidade que é
num papel certamente político, né, de você fazer uso desse instrumento em prol da sociedade. Então, é gratificante, é um orgulho, né? Eu, como beneficiário da FAPES, estando hoje, eu sinto também como um dever, né? Eu sou beneficiário da FAPES desde 2005, desde que a FAPES nasceu, eu participei do primeiro projeto da FAPES, eu estava na primeira equipe do primeiro projeto, né? E hoje eu sinto um dever de devolver, né? A minha carreira se desenvolveu graças ao incentivo, ao fomento, né? Muitas ideias só vão ser colocadas em prática se as condições forem estabelecidas. Então eu vejo que o que aconteceu comigo hoje, o meu grande indicador, eu falo para meus colegas pesquisadores, né? Não é mais o meu artigo, né? É o sucesso deles, né? Então hoje o meu grande sucesso é o sucesso dos alunos, que são bolsistas da FAPES, dos pesquisadores, dos empreendedores, enfim, e isso é muito gratificante. Nenhuma dúvida que eu acho que o que a FAPES é hoje, o que ela promove na ciência e na tecnologia e na inovação do Estado, faz uma diferença essa sua trajetória. Você, como você disse, você pegou todas as pontas, você foi de uma ponta a outra. Então, acho que hoje o que a FAPES é e ela demonstra, traz um pouco disso que você à frente da instituição hoje. Rodrigo, quero agradecer a sua presença, deixando um espaço aqui para você deixar uma mensagem final, seja para as pessoas que têm bolsa, quem pretende fazer, um estímulo a participar desses projetos, falando com quem está na nossa sintonia agora. Claro, primeiro, participe dos editais da FAPES, acompanhe a FAPES nas redes sociais, né? www.fapes.es.gov.br, né? Ou @FAPES. E eu trago um desafio para a comunidade aqui do CEET. Nós iremos lançar em setembro um edital que chama Centelha, é o Despertar, para que alunos, né, do CEET, porque a gente fala que é para todas as idades, na verdade, quem está fazendo pós-médio se enquadra bem, ou graduação, enfim, mas pegando o público de vocês, nós estaremos oportunizando a vocês um edital que vai colocar a sua ideia em prática. E o Centelha é referência nacional, um programa nacional que nós estamos trazendo para o Espírito Santo. Nós estamos participando da terceira edição, o Espírito Santo tem sido campeão nacional no número de propostas, e quem sabe a sua proposta pode ser vencedora, quem sabe a sua proposta pode se tornar uma empresa e um novo negócio. Então, participe desse e de outros editais da FAPES. Será um prazer, né, estar aqui novamente, quando for convidado, estarei à disposição, claro, para falar um pouquinho mais dos nossos editais e, quem sabe, poder participar cada vez mais das atividades do CEET. Rodrigo, obrigado pela sua presença, informações em primeira mão que você trouxe para a gente, novidades da FAPES para o segundo semestre. Obrigado mesmo pela sua vinda, ter aberto aí um espaço na sua agenda, né, de muitas participações em eventos e esses editais, sempre acaba uma agenda atribulada, mas obrigado por falar um pouquinho com a gente aqui, com o nosso público. Sucesso nessa sua trajetória de apoio à ciência, tecnologia e inovação. Obrigado, é um prazer. Um abraço. O Palmeiras CEET fica por aqui. Para você, um abraço e até a próxima.